Você quer uma mudança real na sua vida? Então ouça com atenção. Você não vai conseguir isso gritando seus planos, nem anunciando seus sonhos ao mundo. O verdadeiro poder está no silêncio, em trabalhar sem se exibir, em deixar que seus resultados falem por você. Hoje você precisa se desafiar a falar menos e ouvir mais, porque é no silêncio que se encontra clareza, força e sabedoria. Enquanto outros desperdiçam energia tentando provar algo, você vai investi-la em construir. Este não é um convite confortável, é um desafio direto. Ouse calar, observar e crescer sem testemunhas, porque apenas quem domina sua língua e seu ego torna-se dono do próprio destino. Você está pronto para mudar sua vida em silêncio? Antes de começar este vídeo, quero que faça algo muito especial. Vá até os comentários e escreva com decisão esta frase: hoje escuto mais. Sou estoico. Escreva com todo o seu coração, porque não será apenas um comentário, será uma declaração de compromisso consigo mesmo. Quando você repete e registra isso, sua mente grava profundamente. Torna-se uma semente que começa a transformar sua forma de pensar e agir. Este pequeno gesto não é casual. É um treinamento de disciplina mental. Então faça isso agora mesmo. Comente: hoje escuto mais. Sou estoico. E comece a reprogramar sua mente de dentro para fora para uma mudança real. Ensinamento 1. O verdadeiro poder está em avançar sem ruído. O poder de trabalhar em silêncio é uma das armas mais subestimadas que você pode ter. Enquanto a maioria das pessoas fala, se exibe e busca aprovação antes mesmo de conseguir algo, você escolhe o caminho oposto: construir no oculto, avançar sem barulho, crescer em silêncio. O verdadeiro poder não precisa de anúncios, porque são os resultados que acabam falando por você. E acredite, quando você trabalha longe dos holofotes, seu progresso é mais sólido, sua mente se concentra melhor e sua energia não se desgasta com opiniões alheias. Falar demais sobre suas metas é como deixar a porta de casa aberta para qualquer um entrar. Você expõe sua visão a críticas, dúvidas e pressões externas. E mesmo que pense que compartilhar o que planeja te motiva, na realidade isso muitas vezes te enfraquece, porque a mente se engana. Ao contar seus planos, você sente uma falsa sensação de realização, como se falar fosse o mesmo que fazer. Mas não é. A ação silenciosa, constante e disciplinada é a que realmente constrói. O estoicismo entendia isso perfeitamente. Marco Aurélio dizia: fale pouco de si mesmo e faça muito por si mesmo, porque quando você anuncia, entrega seu poder ao julgamento dos outros. Quando se cala, esse poder se concentra em você. Os estoicos viviam sob a ideia de que a virtude se demonstra em atos, não em discursos. E essa filosofia continua atual. Suas palavras podem ser vazias, mas suas ações jamais serão. Resista à tentação de contar cada plano que passa pela sua mente. Se sentir necessidade de compartilhar algo apenas para se sentir validado, pare e faça o contrário, mantenha o silêncio e haja. Use esse impulso como lembrete de que a única prova real de compromisso são suas ações. Escreva suas metas, mas não para mostrar, e sim para você, como um mapa privado que só você conhece. Uma estratégia prática é estabelecer períodos de construção silenciosa. Por exemplo, decida que durante 3 meses não vai falar com ninguém sobre um projeto em que está trabalhando. Nesse tempo, concentre-se apenas em executá-lo, sem opiniões externas, sem distrações. E quando terminar, deixe que os resultados falem por si. Você vai notar a diferença: menos estresse, menos comparações e mais clareza. Outra forma de aplicar isso é analisar quanto tempo você gasta falando em comparação ao tempo que realmente age. Se perceber que passa horas explicando o que vai fazer em vez de fazer, mude a regra.
Que sua satisfação venha da ação, não da aprovação imediata de contar o que planeja. E lembre-se, o silêncio não é isolamento, é proteção. Você protege sua visão das mãos erradas, protege sua energia dos ladrões de motivação e protege sua mente do ruído desnecessário. Você avança com passos firmes porque nada interfere no seu processo. Torna-se mais disciplinado porque sua única fonte de validação são suas próprias conquistas. E quando chegar o momento de mostrar resultados, não precisará convencer ninguém. Seus feitos falarão por você com mais força do que qualquer discurso. Imagine o quão poderoso é surpreender aqueles que te subestimaram com resultados que nunca esperaram. Enquanto eles gastavam tempo falando, você usou esse mesmo tempo para crescer. O verdadeiro respeito se conquista assim com vitórias silenciosas que ninguém pode negar. Trabalhar em silêncio também desenvolve um profundo senso de segurança em si mesmo. Você deixa de depender da motivação externa, porque sua satisfação nasce de ver seu próprio progresso. Essa segurança é inabalável, porque não importa o que os outros digam, você sabe o que está construindo. Cada dia de trabalho silencioso é um investimento no seu futuro, uma prova de disciplina e um passo em direção à vida que deseja. Lembre-se, você não precisa anunciar sua grandeza, apenas construí-la. O barulho é dos inseguros, o silêncio dos fortes. Deixe que os outros falem de seus planos. Você use esse tempo para executá-los. E quando o momento chegar, seu trabalho falará mais alto do que qualquer palavra. Essa é a verdadeira vitória: crescer em silêncio, triunfar sem avisar e deixar que seus resultados sejam impossíveis de ignorar. Ensinamento 2. Faça com que suas ações gritem mais do que suas palavras. Deixe que os resultados falem por você, porque não existe argumento mais poderoso do que o dos fatos. As palavras podem ser questionadas, os discursos podem ser ignorados, mas os resultados são impossíveis de refutar. Quando você escolhe demonstrar com ações em vez de justificar com explicações, torna-se alguém que transmite autoridade sem precisar levantar a voz. Quem se preocupa demais em se explicar perde força. Quem age torna-se inquestionável. Ao dar muitas explicações, você dilui seu propósito e abre espaço para que outros projetem seus medos e limitações sobre sua visão. E aqui está a verdade: as pessoas nem sempre vão entender o seu caminho, porque nem todos têm a capacidade de ver o que você vê. Se esperar que compreendam antes de agir, nunca avançará. Você não precisa convencer ninguém do que está construindo. Precisa apenas executar e permitir que o resultado final fale por você. O estoicismo entendia isso com clareza. Marco Aurélio dizia que a melhor forma de defender uma filosofia não era pregá-la, mas vivê-la. Epicteto ensinava que o homem virtuoso não discute sobre como deve viver. Ele simplesmente vive de acordo com a virtude. A lição estoica é direta: menos palavras, mais ações, menos explicações, mais disciplina. Sempre que sentir necessidade de se justificar, pare e pergunte a si mesmo: isto me aproxima do meu objetivo ou apenas acalma o meu ego? Se o único motivo é ser compreendido, guarde silêncio e haja. Substitua a urgência de explicar pela urgência de agir. Se alguém te perguntar por que você faz algo, responda com simplicidade e serenidade, não com longos discursos. A energia que você gasta se justificando é a mesma que poderia investir em progredir. Um exercício poderoso é se comprometer com um período de silêncio estratégico sobre o que está construindo. Em vez de contar seus planos, use esses minutos para escrevê-los, estruturá-los e colocá-los em prática. Faça do trabalho silencioso seu cartão de visita, e quando os resultados começarem a aparecer, você não precisará levantar a voz. Sua vida falará mais alto do que qualquer argumento. Também pode treinar esse princípio com uma prática diária. Ao final do dia, reflita e pergunte-se: hoje falei mais do que fiz,
Ou fiz mais do que falei? Esse simples hábito traz clareza e disciplina, porque te obriga a ser honesto consigo mesmo. Lembre-se, não se trata de negar a comunicação, mas de substituir a justificativa desnecessária por uma execução imparável. O resultado de viver assim é transformador. Você se torna confiável porque cumpre o que outros apenas prometem. Ganha respeito porque sua palavra é sustentada por ações. Você se torna impossível de ignorar, porque seu progresso é evidente, tangível e real. Ninguém pode discutir o que já foi alcançado, porque está diante dos olhos. E quando sua vida começa a falar por você, até seus críticos ficam sem argumentos. Imagine o poder de caminhar em silêncio enquanto constrói, e um dia revelar resultados tão fortes que desarmam qualquer um. Essa é a vitória silenciosa. Não desperdiçar energia tentando convencer, mas usá-la toda para criar. As pessoas esquecem suas explicações, mas nunca esquecem o que você conquistou. Deixe que os outros falem. Você haja. Deixe que os outros critiquem. Você avance. Deixe que esperem. Você execute. Essa é a diferença entre quem sonha e quem realiza, entre quem explica e quem inspira. Não subestime o poder dos seus resultados. Eles são sua melhor carta, sua melhor defesa e sua maior vitória. Porque no fim, não importa quanto falem os outros, a evidência irrefutável da sua disciplina e constância será impossível de ignorar. Faça da sua vida um argumento vivo, e verá como o respeito virá sem que precise exigi-lo. Ensinamento 3. Foque em si mesmo sem sentir culpa. Focar em si não é egoísmo, é um ato de saúde mental e amor próprio. Vivemos em uma sociedade que constantemente nos empurra a olhar para fora, a buscar aprovação, a agradar, a se encaixar. Desde crianças aprendemos a medir nosso valor pelo olhar dos outros e esquecemos o essencial, perguntar a nós mesmos o que precisamos, o que sentimos, o que realmente queremos. Quando você decide romper esse condicionamento e coloca sua atenção em si mesmo, algo poderoso acontece. Você recupera sua clareza, sua força e sua paz. Já não vive para impressionar os outros, vive a partir do seu centro. Pense em quantas vezes disse sim quando por dentro queria gritar não. Quantas vezes escolheu caminhos que não te pertenciam apenas para não decepcionar alguém. E depois ficou com a sensação amarga de ter traído seus próprios desejos. É isso que acontece quando você ignora sua voz interior. Perde autenticidade, perde respeito por si mesmo. E aqui está a ironia, ao tentar agradar a todos, acaba se esvaziando. Focar em si significa interromper esse ciclo, significa aprender a se fazer perguntas internas com coragem. O que eu realmente preciso? O que é verdadeiro para mim neste momento? Essa decisão me aproxima da vida que quero ou me afasta dela. Quando responde com honestidade, suas decisões mudam. Elas podem não agradar a todos, mas começam a ser coerentes com quem você é. E isso vale mais do que qualquer aprovação externa. O estoicismo ensinava isso com clareza. Marco Aurélio dizia que a tranquilidade chega quando você para de se preocupar com o que os outros pensam e se concentra apenas no que depende de você. Epicteto insistia que não temos controle sobre a opinião alheia, mas sim sobre nossas próprias escolhas. A mensagem é direta: focar em si não é egoísmo, é disciplina para viver com autenticidade, guiado por seus próprios princípios e não por expectativas que jamais poderá controlar. Da próxima vez que alguém te pedir algo que não ressoa contigo, em vez de reagir automaticamente com um claro que sim, faça uma pausa. Pergunte a si mesmo: isto me nutre ou me desgasta? Está alinhado com o que quero construir? Se a resposta for não, permita-se recusar com calma. Você não precisa se justificar com longas explicações. Um não, obrigado dito com serenidade é o bastante.
Esse pequeno ato de respeito próprio se acumula e gera uma mudança profunda na sua vida. Outro exercício poderoso é dedicar alguns minutos por dia para escrever sobre si mesmo. Faça uma lista do que realmente importa para você, do que quer cultivar e do que está disposto a deixar ir. Escrever torna o abstrato em concreto e cada vez que relê, lembra que sua vida tem direção própria, não emprestada. Você começa a sentir paz, porque suas decisões já não são guiadas pelo medo de decepcionar. Recupera energia, porque deixa de carregar expectativas alheias. E, curiosamente, ganha mais respeito dos outros, porque as pessoas podem não dizer, mas admiram profundamente quem se escolhe com firmeza e autenticidade. Imagine a liberdade de acordar todos os dias sabendo que sua vida está alinhada com quem você é, não com o que os outros esperam. Imagine construir relações baseadas na autenticidade, não no medo de ser rejeitado. Esse é o poder de focar em si mesmo sem culpa, viver uma vida guiada pela sua verdade, pela sua paz interior e pela sua autenticidade. Então pare de pedir permissão para ser você mesmo. Pare de se desculpar por se escolher. Você não veio ao mundo para preencher as expectativas dos outros, veio para descobrir seu próprio caminho e trilhá-lo com dignidade. E quando tem coragem de fazer isso, a culpa desaparece e dá lugar a algo muito mais poderoso, o respeito por si mesmo e a certeza de viver em coerência com sua essência. Ensinamento 4. A paz interior é mais valiosa do que a aprovação. A paz interior é mais valiosa do que qualquer aprovação. O que os outros pensam de você muda como vento, mas o que você sente dentro de si torna-se seu verdadeiro lar. Vivemos em uma sociedade que constantemente nos ensina a buscar validação. A aprovação da família, dos amigos, do parceiro, dos colegas de trabalho e até de pessoas que mal nos conhecem. Mas essa validação é frágil, passageira e muitas vezes injusta. Hoje te aplaudem, amanhã te criticam. E se o seu valor depender disso, você se tornará escravo de uma montanha-russa emocional que nunca termina. Em contrapartida, quando escolhe colocar sua paz acima de tudo, entra em um estado de liberdade interior. Isso significa que sua autoestima já não oscila com os aplausos, nem desmorona com as críticas. Significa que você deixa de fazer coisas apenas para agradar ou impressionar e começa a agir com autenticidade. O resultado é serenidade, clareza e força real, porque nada pesa mais do que viver fingindo e nada liberta mais do que viver em coerência consigo mesmo. Pense em quantas vezes você disse sim para agradar quando seu coração pedia um não. Quantas vezes agiu para se encaixar quando, no fundo, sabia que isso te afastava de quem você é. Essa é a carga que destrói sua paz, a traição a si mesmo. E aqui está a chave, quando você decide honrar sua autenticidade. Mesmo que os outros não entendam, para de se trair e começa a construir respeito próprio. O estoicismo compreendia isso profundamente. Sêneca dizia: não pode ser feliz quem depende do que os outros pensam. Para os estoicos, a única verdadeira liberdade era a que se encontrava dentro de si. Podia-se perder riquezas, fama, poder ou reputação, mas se mantivesse a paz interior, ainda assim se era dono da própria vida. Essa é a lição. Você não pode controlar a opinião alheia, mas pode controlar a importância que dá a ela. Faça do seu bem-estar interno sua prioridade. Antes de tomar qualquer decisão, pergunte-se: isto me aproxima da minha paz ou me afasta dela? Se a resposta for que você a sacrifica apenas para agradar, escolha o contrário e não sinta necessidade de explicar demais. A paz não precisa de discursos, ela se manifesta na maneira como você vive.
Reserve tempo para práticas que fortaleçam seu centro, meditação, escrita, silêncio, caminhadas, oração. Esses momentos te reconectam com o essencial. Identifique também as situações que sempre roubam sua paz. Talvez seja aquela pessoa que te exige demais, ou compromissos que aceita apenas por medo de rejeição. Comece a impor limites, não com raiva, mas com a serenidade de quem sabe o próprio valor. E cada vez que fizer isso, sua paz crescerá, sua autenticidade se fortalecerá e sua vida se tornará mais leve. Você descobrirá que já não precisa impressionar ninguém, porque a segurança que vem de dentro é suficiente. Sua confiança aumenta, sua energia se estabiliza e, curiosamente, os outros passam a te respeitar mais. Porque as pessoas sentem quando alguém está em paz consigo mesmo. Essa calma transmite autoridade silenciosa e uma força que não precisa provar nada. Imagine acordar todos os dias sem a pressão de agradar a todos. Imagine caminhar pela vida sem medo de críticas, porque sabe que seu valor não depende delas. Isso é colocar sua paz acima da aprovação, viver leve, livre e com uma segurança que nada externo pode abalar. Pare de buscar fora o que só pode encontrar dentro. Não se perca tentando agradar a todos. Isso nem é possível. Escolha sua paz, cuide dela, proteja-a e lembre-se sempre: a validação externa é instável, mas a paz interior é seu verdadeiro tesouro. Quando você aprende a viver a partir dela, nenhuma opinião pode te derrubar e nenhum aplauso pode te envaidecer. Você se torna livre, forte e dono absoluto de si mesmo. Ensinamento 5. Não confunda compaixão com sacrifício próprio. Não confunda compaixão com sacrifício próprio. A compaixão é uma virtude, mas quando mal compreendida, pode se transformar em uma corrente que te prende ao sofrimento alheio até o ponto de você se esquecer de si mesmo. Muitas vezes nos ensinaram que ser bons é dar tudo, mesmo que isso signifique anular nossa própria paz. No entanto, a verdadeira compaixão não é martírio, é compreensão. Você pode olhar a dor do outro, entendê-la, acompanhá-la, mas não tem a obrigação de carregá-la como se fosse sua. Quando faz isso, cai no sacrifício próprio. E aí não há virtude, apenas desgaste. Os insultos, as críticas ou os ataques que você recebe costumam ser apenas reflexos do estado interno da outra pessoa. Quando alguém te ataca com raiva, inveja ou desprezo, o que realmente está mostrando é sua ferida, não o seu valor. Entender isso muda tudo. Você deixa de reagir com ódio ou ressentimento e passa a responder com uma compaixão que nasce da sabedoria, de saber que o outro está travando uma batalha interna. Mas atenção, compaixão não significa permitir abusos. Esse é o erro mais comum. Muitos confundem empatia com suportar o insuportável. Aqui entra o equilíbrio. Sim, responda com compreensão, mas nunca deixe de colocar limites. Entendo sua dor, mas não vou permitir que me desrespeite a compaixão com firmeza. Essa é a diferença entre compreender e se sacrificar. Ao estabelecer limites claros, você não apenas se protege, como também envia uma mensagem poderosa: é possível ser empático e forte ao mesmo tempo. O estoicismo entendia isso com perfeição. Marco Aurélio lembrava que cada pessoa age segundo seu entendimento e suas feridas, e que não devemos nos surpreender com os erros dos outros, porque nós também falhamos. Ao mesmo tempo, os estoicos eram firmes ao dizer que ninguém deve aceitar o que ameaça sua virtude ou sua paz. Epicteto ensinava que a chave está em distinguir o que se pode controlar do que não se pode. Você não pode controlar se alguém te ataca, mas pode controlar como reage e que espaço permite que essa pessoa ocupe na sua vida. Cada vez que alguém tentar te ferir com palavras, faça uma pausa e lembre-se: isto não é meu, é dele.
Decida como agir sem abandonar seu centro, talvez com silêncio, talvez com uma resposta firme, mas sempre com serenidade. E se notar que alguém ultrapassa constantemente seus limites, afaste-se. Pode fazê-lo sem ódio, apenas escolhendo sua paz acima do desgaste. Pergunte a si mesmo: o que faço por essa pessoa vem da compaixão ou do medo de perder sua aprovação? Se perceber que está se sacrificando apenas para que ela não se afaste ou não se irrite, então não é compaixão, é submissão disfarçada. E essa dinâmica drena sua energia e destrói sua dignidade. Viver com essa clareza é libertador. Sua força emocional aumenta porque você já não absorve tudo o que os outros projetam. Sua empatia se torna mais pura porque ajuda sem deixar de se cuidar. Suas relações mudam porque, ao impor limites saudáveis, você atrai quem respeita seu valor e afasta quem tentava se aproveitar da sua entrega. Imagine a tranquilidade de olhar nos olhos de alguém furioso e não perder sua calma. Imagine poder ajudar alguém sem sentir que está se traindo. Imagine relações onde você dá a partir da abundância, não da culpa. Isso é compaixão verdadeira, acompanhar sem se arrastar, compreender sem se submeter, amar sem se perder. Lembre-se, a compaixão é luz, mas não deve se tornar sua cruz. Honre sua empatia, mas também sua dignidade. Não carregue o que não te pertence. Ajude quando sentir, mas nunca à custa da sua paz. Porque sua paz, sua clareza e sua força interior serão sempre o maior presente que pode se dar e também o mais valioso que pode oferecer ao mundo. Ensinamento 6. O silêncio preserva a pureza das emoções. O silêncio preserva a pureza das emoções porque, toda vez que você tenta explicá-las, inevitavelmente as filtra, ajusta e molda para que soem compreensíveis ou aceitáveis aos outros. Nesse processo, o que você sentia no mais profundo vai se diluindo, como um perfume que perde força ao se dispersar no ar. O que era uma experiência intensa e autêntica acaba se tornando apenas uma história para os outros. Por isso, guarde certas experiências dentro de si, não por egoísmo ou frieza, mas porque o que é mais valioso se protege no silêncio. Quando você vive uma emoção sem precisar compartilhá-la de imediato, dá à sua alma a oportunidade de senti-la por completo, de abraçá-la sem interrupções nem interpretações externas. O coração encontra seu próprio idioma e você pode ficar com o que é real e intacto seu. Mas quando corre para contar, introduz o olhar alheio e, sem perceber, já não fala sobre o que sentiu, mas sobre o que quer que entendam. Essa pureza se perde e o que era fogo se transforma em centelha. É como ver um pôr do sol em solidão. O silêncio permite absorver as cores, o ar, o instante. Se você pega o celular para mostrar, divide a atenção e já não está na experiência, mas na demonstração. O mesmo acontece com as emoções. Se as apressa a sair pela boca, viram espetáculo. Se as guarda, viram raízes que te fortalecem. Praticar o silêncio não significa viver desconectado dos outros. Significa dar a si o direito de viver primeiro para você e não para a opinião alheia. Significa não correr para publicar, não correr para explicar, não correr para justificar. Porque o que é grande se entende na calma e o que é profundo nem sempre precisa de palavras. Quando escolhe calar, você escolhe conservar a intensidade original do que sentiu, aquela chama autêntica que te constrói por dentro. Aprenda a desfrutar do íntimo sem plateia. Você não precisa que o mundo valide sua alegria para que ela seja real, nem que alguém aplauda sua dor para que tenha sentido. O que você sente já tem valor por si só, e quanto mais o honra em silêncio, mais se conhece, mais forte se torna sua identidade.
O silêncio é um refúgio onde as emoções permanecem inteiras, sem serem contaminadas por expectativas ou interpretações externas. Em um mundo onde todos compartilham tudo, quem aprende a guardar algo para si se torna poderoso, porque sua força não depende da opinião dos outros, mas do que constrói em segredo. Assim se forja uma identidade sólida, cuidando do íntimo, alimentando o interno, respirando com calma o que se vive sem pressa de mostrar. Essa é a diferença entre viver de verdade e atuar para uma plateia invisível. O silêncio também é um mestre, ensina você a se observar, a escutar o pulsar do seu interior, sem precisar adorná-lo para ninguém. Você percebe que há emoções que, quando guardadas, amadurecem e que, quando exibidas rápido demais, se dissipam. Calar não é reprimir. Calar é dar tempo à semente para florescer dentro de você antes de mostrar o fruto. Segundo o estoicismo, a virtude do silêncio não é isolamento, é domínio. Os sábios o praticavam porque entendiam que nem tudo deve sair ao mundo. Guardavam o essencial dentro de si para não se tornarem escravos do ruído nem da validação externa. Calar era um ato de liberdade, de autonomia e de força. Quando você aplica isso à sua vida, começa a sentir que suas emoções se tornam mais profundas e mais suas. Descobre que não precisa contar tudo para que seja real, nem provar nada para que tenha valor. Pelo contrário, o que se vive em silêncio cresce em intensidade, e esse crescimento fortalece seu caráter, lhe dá segurança, conecta você consigo mesmo. Assim nasce uma vida mais autêntica, mais forte e mais plena, porque o que se guarda com respeito dentro de você se transforma em uma reserva de energia que te sustenta, em uma memória limpa que te recorda quem você é. O silêncio não é vazio, é abundância contida. É o seu espaço de poder, palavra por palavra, emoção por emoção. O que você escolhe calar se transforma em força interior, e aí está o segredo: o silêncio não te rouba nada, ao contrário, devolve a pureza do que foi vivido. E quem aprende a vivê-lo aprende também a conservar intacto o que há de mais valioso em sua alma. Ensinamento 7. Construa sua vida baseada em hábitos. Construa sua vida baseada em hábitos. Porque no fim, você não é o que faz de vez em quando, é o que faz todos os dias sem falhar. Seus hábitos são como pequenas sementes que você planta no solo da sua vida e que, com o tempo, se transformam em árvores que dão frutos, bons ou ruins. Se você planta desordem, colherá caos. Se planta disciplina, colherá grandeza. O que importa não é o que conquista uma única vez, mas o que repete com constância, porque o que se repete se transforma em identidade. Cada ação cotidiana, por menor que pareça, está moldando o seu caráter. Alguns minutos de leitura diária formam um pensamento mais claro. Meia hora de exercício constante fortalece não apenas o corpo, mas também a vontade. Escrever todas as noites em um diário treina sua mente para refletir e aprender. E agradecer por 3 coisas a cada dia reprograma seu coração para focar no positivo em vez do que falta. Nenhum desses atos muda sua vida de um dia para o outro, mas multiplicados por 30 dias, por 3 meses, por um ano, fazem de você uma pessoa completamente diferente. A armadilha na qual muitos caem é acreditar que precisam dar um grande salto de uma vez. Mas a vida não muda com um ato grandioso e esporádico. Muda com a soma de milhares de pequenos gestos consistentes. Quem lê 10 páginas hoje não se transforma imediatamente, mas quem lê 10 páginas por 365 dias já não pensa da mesma forma. Quem começa caminhando 15 minutos talvez não note a diferença agora, mas quem repete isso todos os dias durante um ano sente o corpo e a energia renascidos.
O verdadeiro poder está na repetição. Por isso, cuide do que faz diariamente, pois são essas ações invisíveis que constroem o seu destino. Pergunte-se: o que faço todos os dias me aproxima ou me afasta da pessoa que quero ser? Se o que repete te limita, mude. Não tente substituir tudo de uma vez. Comece com um único hábito pequeno, mas sustentável. O importante não é a intensidade, é a constância. Um hábito sólido vale mais que 100 tentativas cheias de entusiasmo que morrem rápido. O segredo está em entender que hábitos não são metas, são identidades. Não se trata de quero ler mais, mas de sou um leitor. Não se trata de quero me exercitar, mas de sou alguém que cuida de si. Não se trata de quero agradecer, mas de sou uma pessoa grata. Quando sua mente se identifica com o hábito, a ação deixa de ser obrigação e se torna parte natural de quem você é. Imagine o que aconteceria se começasse hoje com 3 hábitos simples: ler 10 páginas, exercitar-se 30 minutos e escrever 3 coisas pelas quais é grato. No início pode parecer pouco, mas com o passar dos meses sua mente se tornará mais clara, seu corpo mais forte e seu espírito mais sereno. Sem perceber, você já não será a mesma pessoa que começou. Terá crescido, mudado, evoluído. Esse é o poder acumulativo dos hábitos. O mais fascinante é que os hábitos são contagiosos dentro de si mesmo. Fortalecer um facilita criar outros. A disciplina de se exercitar reforça a disciplina de ler. A prática da gratidão reforça a prática da escrita. Pouco a pouco, forma-se uma corrente de ações positivas que transformam completamente seu estilo de vida. O que antes parecia difícil passa a ser natural. Segundo o estoicismo, os hábitos são a base da virtude, porque não basta querer ser sábio ou forte. É preciso treinar-se dia após dia em pequenos atos que o reflitam. Para os estoicos, a grandeza não está na teoria, mas na prática constante. Uma vida ordenada nasce de hábitos ordenados. E quando vive assim, sua identidade se renova. Você já não depende de motivações passageiras, porque sua vida se sustenta numa estrutura diária. Cada hábito torna-se um tijolo que edifica seu caráter, e com o tempo, a soma desses tijolos se transforma numa fortaleza que ninguém pode derrubar. O que antes era esforço se torna natureza. O que antes era meta se torna parte de você. E nesse ponto, o progresso deixa de ser um sonho e se transforma em sua nova realidade. Ensinamento 8. Transforme a incerteza em energia que te impulsiona. Converta a dúvida em impulso, porque o que os outros dizem sobre você nem sempre reflete sua verdade. Reflete os limites da mente deles. Quando alguém te critica, diz que você não pode, ou que seu sonho é impossível, na verdade está revelando suas próprias correntes, não sua incapacidade. Essa dúvida lançada pode ser veneno se você a aceitar, ou pode ser combustível se decidir transformá-la. A chave está em como reage, se escolhe ficar preso à voz alheia, ou se usa essas palavras para acender seu fogo interior. Toda vez que ouvir um você não consegue, pergunte a si mesmo: isso é sobre mim ou sobre a visão curta de quem fala? A maioria das pessoas não acredita em você porque seu avanço as lembra de seu próprio estancamento. Elas se incomodam com o seu esforço porque desistiram há muito tempo e, como não têm coragem de seguir, preferem dizer que você também não conseguirá. Essa é a armadilha. Se acreditar nelas, se torna igual. Se usar isso como desafio, se eleva acima delas. Imagine que cada crítica se transforme em empurrão, que cada palavra de dúvida seja sinal de que você está no caminho certo, porque ninguém critica o que não incomoda. E se o seu esforço incomoda, é porque já está causando impacto. Em vez de se justificar, avance com mais força.
Faça de cada palavra contra você um tijolo que fortalece seu caráter. Não busque convencer quem duvida de você. Sua vida não é um tribunal, é um caminho. O verdadeiro triunfo não vem de discussões, vem de resultados. Se duvida de si mesmo, aí está o verdadeiro inimigo. Mas se aprende a transformar a dúvida em impulso, até sua voz interior mais crítica se torna energia para seguir. A dúvida é como uma faca em mãos erradas, fere em boas mãos, corta o que te atrapalha. Você decide como usá-la. Se a segura com medo, ela te paralisa. Se a segura com determinação, abre o caminho. Não se trata de silenciar os críticos, mas de provar a si mesmo que nenhuma opinião externa define seu destino. O único limite real é o que você aceita. Da próxima vez que alguém disser que você não vai conseguir, não discuta. Sorria por dentro e guarde essas palavras como combustível. Use-as para correr mais rápido, focar mais e provar a si mesmo que não caminha para agradar, mas para evoluir. Sua vitória será o eco que devolve o silêncio a quem duvidou. Cada comentário negativo pode te afundar se entrar no seu coração, mas se o transforma, ele te impulsiona. Faça da dúvida seu mestre, porque ela revela onde estão seus pontos fracos e te convida a fortalecê-los. Faça da crítica seu treinador, porque cada palavra te lembra que não pode relaxar. E faça da descrença dos outros seu espelho, porque nela verá o quanto já avançou. Segundo o estoicismo, o que os outros pensam de você não tem poder sobre seu interior, a menos que você permita. Marco Aurélio dizia que não devemos nos angustiar com a opinião alheia, pois o que importa é viver conforme a virtude, não conforme o aplauso. Assim, a dúvida deixa de ser fardo e se torna oportunidade de exercitar a fortaleza. Quando transforma a dúvida em impulso, sua mente se fortalece, os obstáculos deixam de ser muros e viram degraus. Cada palavra que tentava te parar se torna parte do motor que te impulsiona. E o mais bonito é que, ao olhar para trás, perceberá que foram justamente as vozes de dúvida que mais te ajudaram a avançar, não porque tinham razão, mas porque despertaram em você a força para provar que sempre foi capaz. Esse é o segredo. Não rejeite a dúvida, transforme-a. Não fuja da crítica, canalize-a. E sempre que alguém tentar apagar seu fogo, lembre-se, até o vento mais forte pode alimentar uma chama que se recusa a se apagar. Ensinamento 9. Mude o foco do problema para a possibilidade. Mude o foco do problema para a possibilidade, porque aquilo em que você fixa o olhar é o que cresce dentro de si. Se seus pensamentos giram apenas em torno do que falta, do que não deu certo ou do que você perdeu, sua mente se acostuma a ampliar esse vazio. É como regar com atenção uma semente de escassez. Você a alimenta para que cresça. Em contrapartida, quando escolhe concentrar sua energia no que funciona, no que tem e no que ainda é possível, começa a cultivar esperança e clareza. O que antes parecia um muro se transforma em uma porta, e o que antes te paralisava se converte em uma oportunidade de avançar. Os problemas não desaparecem por ignorá-los, mas mudam de tamanho conforme o ângulo com que você os observa. Se olha apenas para a dificuldade, ela parecerá insuperável. Mas se muda o foco para as possibilidades, verá que sempre há uma saída, sempre existe um recurso que talvez ainda não tenha percebido. É como estar em um quarto escuro, a preocupação é continuar olhando para a sombra, enquanto a solução é virar-se e procurar a lâmpada. O novo foco não apaga a escuridão, mas acende a luz que permite caminhar. Pratique um exercício simples. Todos os dias escreva 3 coisas que estão funcionando na sua vida. Podem ser pequenas, ter um teto, um prato de comida, um amigo fiel, ou grandes, um talento, uma oportunidade, uma lição aprendida. Ao repetir esse hábito, você treina sua mente para reconhecer o que há
e não apenas o que falta. Essa prática de gratidão não é um clichê, é uma ferramenta neurológica. O ato de agradecer ativa circuitos de abundância no cérebro e, a partir daí, você enxerga soluções com mais clareza. Quando treina o olhar no positivo, desenvolve resiliência. Deixa de ser escravo dos pensamentos de escassez e se torna criador de possibilidades. O fascinante é que essa mentalidade atrai mais oportunidades. Sua energia muda, sua atitude muda e, como consequência, o ambiente ao seu redor responde de forma diferente. Não porque o mundo seja mágico, mas porque uma mente voltada para soluções começa a agir com mais sabedoria e coragem. A vida, é claro, apresenta obstáculos, mas cabe a você decidir se eles serão desculpas ou degraus. A diferença está no foco. Quando sua atenção está presa ao problema, tudo parece uma ameaça. Quando está centrada na possibilidade, cada desafio vira um treino para crescer. Essa é a atitude que faz de alguém uma pessoa imparável. Não se trata de negar o negativo, mas de equilibrar a balança, reconhecer o problema e, ao mesmo tempo, enxergar a bênção. Saber que há falta, mas também abundância, dor, mas também força, dificuldade, mas também aprendizado. Quando vê ambos os lados, sua mente se fortalece e para de afundar na desesperança. O mesmo vale para suas relações. Se só observa o que falta nos outros, termina ressentido. Mas se reconhece o que tem de bom, seu coração se abre e seus vínculos se tornam mais saudáveis. O mesmo acontece com você se foca apenas em suas falhas, se enfraquece, se reconhece seus progressos, se motiva. O que escolhe ver define se vai desistir ou continuar. Segundo o estoicismo, o que te afeta não é o fato em si, mas a interpretação que escolhe dar a ele. Epicteto ensinava que os acontecimentos externos não têm poder sobre nós, a não ser pelo significado que lhes atribuímos. Focar na possibilidade é escolher um significado que fortalece, não que destrói. É viver com a mente em ordem, consciente de que pode transformar qualquer situação a partir de dentro. O resultado dessa forma de viver é uma visão positiva que não depende das circunstâncias, mas da decisão de se concentrar no que soma. Você se torna mais forte porque deixa de cair na armadilha da queixa. Fica mais esperançoso porque sua mente busca soluções. Fica mais resiliente porque, mesmo em meio à dor, encontra motivos para agradecer. Essa é a chave. O que você foca, cresce. Se olha para a escassez, o vazio aumenta. Se olha para a abundância, as possibilidades florescem. E nesse simples e poderoso deslocamento de foco, toda a sua vida pode se transformar. Ensinamento 10. Não carregue o que não é seu. A vida muda quando você entende que cada pensamento que sustenta e cada palavra que pronuncia são como um cinzel que esculpe o seu futuro. A maioria das pessoas vive focada no que falta, no que deu errado, no que ainda não chegou, e sem perceber, alimenta o vazio em vez da abundância. Mas você pode escolher diferente, pode decidir treinar seu olhar para se concentrar no que funciona, no que tem e no que ainda é possível. A mudança não é instantânea, mas é inevitável. Quando o foco se torna disciplina, o que se repete na mente acaba se transformando em realidade. Sempre que sua atenção se prende apenas ao problema, o cérebro gera mais preocupação e menos clareza. Você se aprisiona em um círculo onde o único crescimento é o da impotência. Mas se muda o foco para as oportunidades, sua mente começa a produzir criatividade, resiliência e novas ideias. É como mudar de frequência. A estação da reclamação transmite ruído, a estação da possibilidade transmite soluções. Você escolhe qual sintonizar. Experimente um exercício simples, todas as noites, antes de dormir,
Escreva 3 coisas pelas quais é grato e que estão funcionando na sua vida. Podem ser pequenas: ter saúde, aprender algo novo, compartilhar um momento com alguém querido. Esse pequeno hábito treina sua mente para reconhecer o que soma. Com o tempo, em vez de se fixar no que falta, você enxergará com clareza a abundância que já o cerca, e a partir dela, tomará decisões mais sábias. O foco é tão poderoso que pode transformar até sua energia física. Quando se concentra no problema, o corpo se enche de tensão, a respiração se acelera e o sistema nervoso se estressa. Mas quando escolhe olhar para o positivo, o corpo relaxa, o coração bate mais tranquilo e a mente se expande. Essa diferença não melhora apenas o estado emocional, fortalece também a saúde. Focar nas possibilidades é remédio para o corpo e para a alma. Pense em um obstáculo que hoje parece imenso. Se o vê apenas como ameaça, ele paralisa, mas se o vê como treino, ele se transforma em mestre. O mesmo muro que parecia te impedir agora se torna apoio para escalar. Tudo depende da direção do olhar. O obstáculo é o mesmo, o que muda é o foco. Quando aplica isso às relações, o efeito é igualmente poderoso. Se só enxerga o que os outros não fazem, vive decepcionado. Mas se foca no que eles contribuem, crescem o respeito, a gratidão e a conexão. O mesmo acontece com você se olha apenas seus defeitos, se enche de autocrítica. Se reconhece seus avanços, sua autoestima floresce. A qualidade da vida depende de onde você coloca o olhar, dia após dia. O estoicismo ensina que o que nos perturba não são os fatos, mas a interpretação que escolhemos dar a eles. Epicteto dizia que as coisas em si são neutras, somos nós que lhes damos peso ou leveza. Focar na possibilidade é reinterpretar a vida a partir do poder, não da fraqueza. Não é negar o que acontece, mas escolher olhar de um modo que fortaleça. Esse é o verdadeiro controle, não o das circunstâncias, mas o da percepção. Imagine o que acontece quando você treina a mente diariamente nesse novo foco. Em vez de se render aos problemas, os verá como oportunidades de crescimento. Em vez de cair na reclamação, cultivará gratidão. E em vez de sentir que tudo está contra, perceberá que até as provações escondem lições valiosas. Essa mentalidade constrói resiliência. O resultado é uma visão positiva que não depende do que está fora, mas da decisão consciente de direcionar o olhar para o que te fortalece. Você se torna mais sereno em meio ao caos, porque deixa de afundar na escuridão do problema e passa a buscar a luz da possibilidade. Essa calma atrai melhores relações, melhores decisões e melhores oportunidades. O que você foca, cresce. Se foca na escassez, cresce o vazio. Se foca na abundância, cresce sua capacidade de enxergar caminhos onde outros só veem muros. E nesse simples movimento de atenção, sua vida inteira pode se transformar. Ensinamento 11. Mantenha-se sempre aprendendo e curioso. Mantenha-se sempre aprendendo e curioso. Porque o dia em que acreditar que já sabe tudo será o dia em que começará a estagnar. A vida não para, o mundo não deixa de mudar, e se você não continua expandindo a mente, inevitavelmente fica para trás. A curiosidade é o motor que mantém o espírito vivo, a centelha que acende novas ideias e a chave que abre portas que antes pareciam fechadas. Quando você se permite aprender com cada situação, até mesmo com os erros, torna-se alguém que nunca deixa de evoluir. Acreditar que já chegou ao topo, que não precisa mais aprender, é um engano perigoso. Essa mentalidade aprisiona na soberba e apaga a capacidade de adaptação. Quem se mantém curioso entende que cada pessoa, cada experiência e cada dia trazem uma lição. Às vezes são grandes revelações, às vezes pequenos detalhes,
mas tudo soma. O aprendizado constante não apenas amplia o conhecimento, também fortalece o caráter, porque ensina a ver a vida de diferentes perspectivas. Imagine alguém que decide parar de aprender, sua mente se torna rígida, previsível e incapaz de acompanhar as mudanças. Agora pense em alguém curioso, que lê, pergunta, experimenta. Essa pessoa está sempre se renovando, reinventando-se, transformando o novo em oportunidade. Essa é a diferença entre o estancamento e a evolução. Transforme a curiosidade em hábito. Leia livros que desafiem sua forma de pensar. Faça cursos que ampliem suas habilidades. Ouça pessoas que pensam diferente. Não é sobre aceitar tudo, e sim sobre abrir-se para compreender. Experimente atividades novas, mesmo que pareçam estranhas no início, pois a mente se fortalece ao sair da zona de conforto. E, acima de tudo, mantenha a humildade de reconhecer que sempre há algo a aprender, até com quem menos se espera. A curiosidade é também uma fonte de energia emocional. Quando você se abre para aprender, sua mente permanece viva, ativa e desperta. Em vez de cair na rotina e no tédio, há sempre algo novo a descobrir, e isso te torna mais criativo, mais inovador, mais capaz de lidar com os desafios da vida com leveza e frescor. Mas não confunda curiosidade com dispersão. Não é sobre saltar de uma coisa para outra sem direção, e sim sobre manter-se em um estado de abertura constante enquanto aprofunda o que realmente importa. Pergunte a si mesmo: o que posso aprender com isso? O que posso melhorar em mim? O que esta situação está tentando me ensinar? Com essas perguntas, qualquer experiência se torna uma lição. A curiosidade também transforma suas relações. Quando você se interessa genuinamente por ouvir e aprender com os outros, as conexões se tornam mais profundas. As pessoas sentem sua abertura e seu respeito, e essa atitude abre portas que a arrogância jamais conseguiria abrir. Aprender com os outros não diminui o seu valor, o multiplica. Segundo o estoicismo, a sabedoria não é um ponto de chegada, mas um exercício constante de reflexão e aprendizado diário. Sêneca dizia: enquanto viveres, continua aprendendo a viver. Para os estoicos, a curiosidade não era distração, era disciplina. Observar, questionar, crescer, manter a mente aberta era sinal de grandeza, porque demonstrava humildade e força interior. Se aplicar essa mentalidade à sua vida, perceberá que as mudanças não te assustam mais, porque aprendeu a se adaptar. Sua visão se expandirá, pois desenvolverá a capacidade de enxergar além das crenças atuais. E o mais importante, sua identidade se renovará, porque não será definida pelo que aprendeu no passado, mas pela disposição de continuar evoluindo sempre. O resultado de viver com curiosidade e aprendizado contínuo é uma vida de inovação, flexibilidade e aperfeiçoamento constante. Você se torna como a água, capaz de fluir com o novo sem perder a essência. Cada passo se transforma em uma oportunidade de crescimento. Nunca mais sentirá que chegou ao fim, porque o caminho estará sempre cheio de descobertas. Essa é a chave. Mantenha-se curioso, mantenha-se aprendendo e sua vida nunca deixará de se transformar. O que hoje parece limite, amanhã será apenas lembrança, porque você terá encontrado novas formas de superá-lo. E ao olhar para trás, verá que seu maior poder sempre esteve em nunca deixar de crescer. Ensinamento 12. Mantenha-se ativo para melhorar a saúde e a energia. Mantenha-se ativo para melhorar sua saúde e sua energia, porque o corpo humano não foi feito para ficar parado, foi criado para se mover. Cada músculo, cada articulação e até a mente dependem do movimento para permanecer em equilíbrio. Quando você passa horas sentado, a circulação desacelera, a respiração se torna superficial e, pouco a pouco, a vitalidade se apaga. O cansaço nem sempre vem do excesso de trabalho,
muitas vezes vem da falta de movimento. Por isso, estar ativo é uma medicina natural, gratuita e disponível todos os dias. Não é necessário seguir rotinas extremas para cuidar da saúde. Basta incorporar movimento regular à sua rotina. Caminhar, alongar-se, subir escadas em vez de usar o elevador, levantar-se da cadeira a cada hora para esticar braços e pernas. Esses pequenos gestos parecem insignificantes, mas, somados ao longo do tempo, constroem um corpo mais forte e uma mente muito mais clara. A energia não surge do nada. Ela é criada quando você oferece ao corpo o que ele precisa. O sedentarismo é um dos maiores inimigos da clareza mental. Quando o corpo permanece imóvel por muito tempo, o cérebro recebe menos oxigênio, a concentração diminui e o ânimo cai. Mas bastam alguns minutos de movimento para reacender a energia, a respiração acelera, o sangue circula com mais vigor e a mente desperta. Não é coincidência que, após uma caminhada ao ar livre, as ideias fluam com mais facilidade. O movimento é um interruptor natural que liga a criatividade e a concentração. Manter-se ativo não apenas protege a saúde física, também fortalece o equilíbrio emocional. Pense naqueles dias em que sente ansiedade, estresse ou tristeza. O corpo carregado de tensão busca uma válvula de escape e o movimento é justamente essa liberação. Uma caminhada, alguns minutos de dança ou uma breve sessão de alongamentos bastam para liberar endorfinas que melhoram o humor. O corpo relaxa, a mente se acalma, o coração se fortalece. Busque sempre atividades que te deem prazer. Não se trata de forçar o corpo a treinar em algo que você detesta, e sim de encontrar formas de movimento que despertem alegria. Dançar, praticar yoga, andar de bicicleta, nadar ou simplesmente caminhar sob o sol. O importante é que o movimento se torne parte natural da sua rotina, não uma obrigação pesada. Quando você se diverte, a constância vem naturalmente. Assuma um compromisso simples, a cada hora levante-se e faça uma pausa ativa de 2 minutos. Estique os braços, mova o pescoço, dê alguns passos. No fim do dia, terá acumulado mais de 20 minutos de movimento sem perceber. Acrescente a isso uma caminhada diária e logo notará a diferença. Mais energia, respiração mais profunda e mente mais leve. Esses pequenos hábitos são a base da vitalidade duradoura. O movimento também é um investimento no futuro. Prevenir é muito mais sábio do que remediar. Um corpo ativo mantém a mobilidade, ossos fortes e um coração resistente. O movimento reduz o risco de doenças, fortalece o sistema imunológico e desacelera o desgaste natural do tempo. O que você faz hoje em termos de atividade física é um presente para o seu eu do futuro. Segundo o estoicismo, cuidar do corpo é parte da virtude, pois um corpo fraco limita a mente e dificulta a prática da sabedoria. Marco Aurélio lembrava que devemos tratar o corpo como um instrumento da alma. Forte, preparado e disciplinado para enfrentar a vida. Manter-se ativo não é vaidade, é respeito e gratidão pelo dom de estar vivo. O resultado de viver em movimento é sentir, a cada dia, mais energia, mais clareza e mais concentração. Você deixa de depender de estímulos externos para se manter desperto, porque seu próprio corpo gera a vitalidade que precisa. A mente se torna mais lúcida, o humor mais estável e a vida mais leve. O simples hábito de mover-se conecta você com a força essencial de estar vivo. Ensinamento 13. O verdadeiro sucesso é silencioso e sólido. O verdadeiro sucesso é silencioso e sólido, porque não nasce da necessidade de exibir o que você faz, mas de construir, dia após dia, com disciplina, algo que não precisa ser anunciado. O mundo está cheio de pessoas que gritam seus supostos triunfos, que buscam validação no olhar dos outros, mas por trás de tanto barulho, muitas vezes não há consistência. O sucesso autêntico é aquele que não depende de aplausos,
porque se sustenta em bases firmes, na paz de saber que você fez o certo, mesmo quando ninguém estava olhando. Você não precisa provar nada a ninguém, porque o único juiz verdadeiro é você mesmo. O triunfo real não é o mundo te aplaudindo, é olhar-se no espelho e reconhecer que cumpriu sua palavra, que manteve a disciplina nos dias difíceis e que venceu as desculpas com perseverança. Essa sensação de integridade gera uma paz interior que nenhum reconhecimento externo pode igualar. Quando a disciplina se torna um estilo de vida, os resultados aparecem de forma inevitável. Não há pressa em mostrá-los, porque o progresso se torna evidente por si só. É impossível esconder a força de quem trabalhou em silêncio todos os dias. Essa diferença se nota no caráter, na serenidade, na firmeza das ações e na tranquilidade de quem não precisa falar demais. O sucesso sólido se reconhece sem ser anunciado, porque emana da forma como você vive. O barulho impressiona por um instante, o silêncio impressiona por uma vida inteira. Enquanto alguns gastam energia tentando parecer, você investe em crescer. E esse crescimento interno, inevitavelmente, se reflete no externo. Uma árvore não faz alarde ao criar raízes, apenas cresce até que sua sombra e seus frutos falem por ela. Assim acontece com você. Se trabalhar em silêncio, seu sucesso será impossível de ignorar. O verdadeiro sucesso também se mede pela paz que você sente. Quando a vida é construída sobre fundamentos firmes, a necessidade de aprovação desaparece, porque a segurança vem de dentro. Você deixa de viver para impressionar e passa a viver em coerência consigo mesmo, e essa coerência se transforma em respeito, tanto próprio quanto alheio. Quem vive em congruência inspira sem precisar dizer uma palavra. Experimente colocar toda a sua energia em fazer, em vez de mostrar. Dedique seu tempo à disciplina, aos hábitos, ao crescimento constante. Permita que o progresso amadureça naturalmente, como fruto que precisa de tempo para estar pronto. Quando o momento certo chegar, seus resultados falarão por você com mais força do que qualquer discurso. Esse é o sucesso que permanece, o que se apoia em ações, não em promessas. A disciplina silenciosa também o protege das críticas. Quando não depende da aprovação alheia, as vozes externas perdem poder. Não importa se duvidam ou criticam, seu valor não está em convencê-los, mas em permanecer firme no próprio caminho. Com o tempo, até mesmo aqueles que duvidaram reconhecerão o que você construiu, porque os fatos não se discutem. Segundo o estoicismo, a verdadeira grandeza não está no que se diz, mas no modo como se vive. Marco Aurélio lembrava que o homem virtuoso não busca reconhecimento, pois sua recompensa está em agir de acordo com a razão e a disciplina. O estoico entende que o sucesso é consequência da constância e que a fama é apenas um ruído passageiro. O resultado de viver assim é uma vida sólida, sustentada por fundamentos firmes. Você não se abala com críticas nem com aplausos, porque seu centro está na disciplina. Sente paz interior, porque não precisa de máscaras nem de palcos, e o respeito chega naturalmente. Não porque você o buscou, mas porque é impossível negar a força de quem trabalhou em silêncio e colheu com paciência. Ensinamento 14. Viva mais no presente para retardar sua percepção do tempo. Manter uma linguagem corporal aberta é uma das chaves mais poderosas para transformar não apenas a forma como os outros te percebem, mas também como você se percebe. O corpo fala antes das palavras, e muitas vezes diz mais do que você imagina. Uma postura curvada, ombros caídos, olhar baixo e braços cruzados enviam mensagens de insegurança, desconfiança e fechamento. Sem perceber, você levanta barreiras invisíveis e afasta oportunidades de conexão. Por outro lado, quando caminha ereto, com a cabeça erguida e o olhar firme, transmite segurança e receptividade.
Essa simples diferença muda o rumo das interações e abre caminhos de apoio e novas possibilidades. Pense por um instante na sensação de quando alguém evita seu olhar, parece erguer um muro invisível. Agora, lembre-se da energia que sente quando alguém te encara com confiança e um leve sorriso, a conexão é imediata. Essa é a força do seu próprio corpo em ação. O mais fascinante é que essa linguagem corporal não afeta apenas os outros, mas também o seu estado interno. O corpo e a mente estão profundamente conectados. Uma postura aberta não só te faz parecer mais confiante, ela te faz sentir-se mais confiante. Estudos psicológicos comprovam adotar posturas expansivas por alguns minutos aumenta a sensação de poder pessoal, enquanto posturas fechadas alimentam a insegurança e a ansiedade. Seu corpo não é apenas reflexo do que você sente, é também um criador do que você pensa e experimenta. Mudar a maneira como se movimenta e se apresenta pode transformar seu estado emocional em segundos. Comece com hábitos simples. Ao andar, endireite a coluna, abra o peito, deixe os braços fluírem naturalmente. Ao conversar, olhe nos olhos com atenção genuína. Relaxe os ombros e permita que o rosto expresse interesse e serenidade. Esses pequenos ajustes geram grande impacto, porque convidam as pessoas a se aproximarem e criam confiança imediata. Um corpo aberto atrai. As pessoas tendem a se conectar com quem transmite segurança e calor humano. Às vezes, não é a sorte que falta, é a abertura corporal para que ela se aproxime. Essa mudança também afeta profundamente o campo profissional. Em entrevistas, reuniões ou negociações, a forma como você se senta, caminha ou aperta uma mão pode determinar se transmite credibilidade ou dúvida. A comunicação não verbal representa a maior parte do que comunicamos. Muito além das palavras, e dominar essa linguagem é dominar presença. Mas atenção, não se trata de fingir. Um corpo aberto não é um disfarce, é a expressão física de uma decisão interna de estar disponível, confiante e centrado. É alinhar o que sente com o que mostra, permitindo que o corpo se torne seu aliado e não um saboteador silencioso. Segundo o estoicismo, o domínio de si mesmo é essencial, e isso inclui o modo como apresentamos nosso corpo ao mundo. Epicteto ensinava que, embora não possamos controlar o que os outros pensam, podemos controlar nossa atitude e disposição. O corpo aberto é a materialização dessa serenidade interior, mostrar confiança, calma e equilíbrio sem precisar dizer uma única palavra. Para os estoicos, a forma como enfrentamos a vida se reflete também na postura com que caminhamos por ela. O resultado dessa prática é poderoso, uma presença que inspira confiança, uma energia acessível que atrai colaboração e uma segurança que se sente e se transmite. As pessoas responderão à sua abertura com mais respeito e empatia, e o mais importante, você se sentirá mais firme, mais tranquilo e mais alinhado com quem realmente deseja ser. Lembre-se, seu corpo fala, mesmo quando está em silêncio. Decida o que quer que ele diga, e deixe que cada olhar, cada gesto e cada passo comuniquem a força, a confiança e a serenidade de alguém que vive plenamente no presente. Ensinamento 15. O sucesso é fruto da constância, não da velocidade. O sucesso é fruto da constância, não da velocidade. Porque a vida não recompensa quem corre mais rápido, e sim quem nunca abandona o caminho. Muitos se deixam consumir pela pressa de chegar primeiro, de mostrar resultados imediatos. Mas o verdadeiro crescimento acontece em silêncio, debaixo da superfície, antes de se tornar visível. Assim como uma semente que parece inerte enquanto cria raízes, você também precisa de paciência para que seus esforços deem frutos sólidos. O que é construído rápido demais tende a desmoronar com facilidade,
mas o que é construído com disciplina e persistência se sustenta no tempo. A impaciência é a armadilha que destrói mais sonhos do que o fracasso. Muitos começam empolgados, mas desistem quando não veem resultados imediatos, esquecendo que tudo o que é profundo exige maturação. Sua mente, seu caráter e sua disciplina são como músculos, não se fortalecem em um dia, mas na repetição constante. Essa é a diferença entre quem vence e quem desiste, não a velocidade, mas a capacidade de continuar mesmo quando ainda não há aplausos. Imagine um corredor que, ao tentar ultrapassar os outros, se desvia do próprio caminho e termina exausto e perdido. A lição é clara: o foco deve estar em sua própria jornada, não na comparação. Cada pessoa tem seu tempo, seu ritmo, seu terreno. Comparar-se apenas gera ansiedade e rouba energia. A verdadeira vitória é continuar sem se distrair, confiando que o momento certo chegará. A constância é um multiplicador silencioso dos resultados. Um pequeno hábito diário repetido com disciplina transforma mais do que explosões de esforço temporário. Ler 10 páginas por dia durante um ano cria uma mente nova. Guardar um pouco de dinheiro regularmente constrói segurança financeira. Exercitar-se 30 minutos por dia muda o corpo e a energia. Não é o tamanho do esforço em um só dia, mas a soma paciente de pequenos passos que define o sucesso. Vivemos numa cultura da pressa, onde tudo é imediato. Comida, informação, recompensas, e isso gera a ilusão de que o crescimento pessoal também deveria ser instantâneo. Mas a vida real não funciona assim. O que é verdadeiro e duradouro leva tempo para florescer, porque cria raízes profundas. A paciência e a constância são os maiores aliados para não cair no engano da urgência. Cada vez que sentir ansiedade por não ver progresso, lembre-se: está criando raízes. Mesmo que ainda não veja os frutos, o trabalho está acontecendo. A semente regada com constância não falha, apenas precisa de tempo. E enquanto o resultado externo amadurece, você constrói algo ainda mais valioso: maturidade emocional. Essa maturidade te permite sustentar as vitórias sem medo de perdê-las. A constância também gera autoconfiança. Cada dia em que cumpre sua disciplina, mesmo sem ver resultados, reforça sua identidade e prova que pode confiar em si mesmo. Essa confiança se torna uma base indestrutível. O estoicismo ensina que a virtude está em perseverar com calma, sem ser arrastado pela comparação nem pela impaciência. Marco Aurélio lembrava que o foco deve estar no que depende de você, o esforço diário, não na pressa pelos resultados. A velocidade pertence ao acaso, a constância pertence à vontade. E é aí que mora a verdadeira força. Viver assim traz um sucesso sólido e sustentável, que não se quebra diante do primeiro obstáculo. Seus resultados tornam-se mais profundos porque foram construídos sobre paciência e disciplina, e quando finalmente chegam, você tem maturidade para apreciá-los com serenidade. Por isso, não se preocupe em correr. Concentre-se em avançar, um passo de cada vez. Não importa se os outros parecem ir mais rápido. A vida não é uma corrida de velocidade, é uma maratona de resistência. O verdadeiro sucesso não pertence ao mais veloz, e sim ao que nunca para de caminhar. E se você chegou até aqui, celebre. Isso já mostra que seu compromisso é real. Cada passo em silêncio é uma prova de que está moldando seu caráter e sua paciência. Continue firme, porque cada ato de constância é uma semente plantada no terreno da grandeza.